Estamos de volta. Ok, gente, o pessoal já está voltando, só mais um minutinho. Vamos voltar ao estudo. Alfredão. Silvanete. Cris. O Thiago falou que somos o dedo mindinho de Deus. Não me faz entrar nessa discussão de novo, Gisele. Não me faz entrar nessa discussão. Mas a gente falava então que... E aí nós vamos daqui a pouquinho responder então a pergunta que foi inclusive o título dessa live. Se existe certo ou errado. Em cima dessas ideias que a gente está trazendo aqui. Então, voltando ao que eu estava dizendo, muita gente fala assim, eu entendi, então Deus é um corpo, eu sou uma célula desse corpo. Outros falam assim, eu sou... Aí eu lembrei do dedo mindinho de novo, essa história do eu sou uma célula do corpo de Deus, ou eu sou uma gota no oceano. Eu sou uma pequena gota no oceano. Esses entendimentos, que nós somos pequena partícula de um grande todo, ela atende uma compreensão. Então, de certa forma, isso é verdade, claro, a gente entende assim também. Mas só que essa ideia traz um efeito colateral não muito bom. Porque quando você fala assim, eu sou uma célula do corpo de Deus, isso te coloca numa distância dele muito grande. Se eu sou uma gota no oceano, imagina o que eu tenho que crescer para ser o oceano. Então, se isso atende um determinado nível de consciência, nível de entendimento, ótimo, mas a gente não deve se prender. A gente não deve se prender a esse conceito de que eu sou uma gota no oceano, sou uma célula de um corpo divino. Porque isso te diminui. E dentro de uma visão mais espiritualizada, isso não está muito correto. Atende um nível de consciência, mas não está muito correta, porque quando você fala que você é só uma pequena parcela, então imagina para você ser o todo. Como é que vai ser para eu chegar a ser o todo? Tinha um mestre no Oriente Médio, no início do século passado, se não me engano, chamava Mestre Rumi. Esse mestre trazia um ensino fantástico que jogava luz nesse equívoco que a gente comete. Ele falava assim, a gente não é uma gota dentro de um oceano. Nós somos todo o oceano dentro de uma gota. Aí sim, aí atende. Você é todo o oceano dentro de uma gota. O que quer dizer isso? Se você é uma gota dentro de um oceano, você é muito humildinho perto do divino. Mas se você é todo o divino, só que você está dentro de um corpo com um espírito individualizado, aí atendeu. A limitação da tua consciência espiritual, desse espírito individualizado, não permite nesse momento que você expresse esse divino todo que você é. Mas você é o divino todo. Isso traz um empoderamento, isso traz inclusive a tua capacidade de expressar isso a hora que você quiser. Então quando a gente se fala que a gente é uma pequena partícula, é uma célula, cuidado, aí tem uma armadilha mental. A própria mente faz com que você se enxergue menos do que você é. Então nós somos todo o corpo, a gente não é só o dedo mindinho. Só que, enquanto manifestação, a gente ainda está muito singelo, a gente está muito incipiente.
Mas o espírito pode, na hora que ele quiser manifestar de 0 a 1000, o espírito tem o poder de manifestar 1000. É isso que a gente tem que entender. Algumas medicinas da floresta que a gente pode consagrar, por exemplo, elas expandem a nossa consciência. Naquele momento que você está na luz dessa medicina, você pode ir de 50 para 100, para 200. Isso acontece facilmente. Isso pode acontecer numa meditação, numa prática de respiração. Enfim, tem outras práticas que você pode expandir teu nível de consciência. Mas você vai por aquele tempo, depois você volta nessa consciência que você tem. Porque é para ampliar essa que nós somos, nesse momento, que nós somos não, que nós estamos, para ampliar essa que nós estamos de uma forma definitiva, isso exige trabalho, isso é a evolução que vai nos levar lá. Então a gente pode ter momentos em que a gente expande os nossos 50 e vai a 100, 200, significa então que você tem o poder de manifestar o divino de uma forma muito mais ampla. É preciso trabalhar, é preciso praticar, mas temos isso. Então isso não tira o nosso poder, percebe? E quando você fala que você é uma gota no oceano, pronto, eu nunca vou ser além de uma gota para chegar no oceano, eu estou muito distante. Isso te traz até um desânimo, até a falta de entusiasmo, porque você está tão distante de divino, está vendo ele tão longe que você não pensa que você é ele. E você é ele, você manifesta isso num abraço com um amigo, na hora que você está amando alguém, um amigo, uma pessoa, uma planta, um animal. Esse amor que você tem é Deus se manifestando, é um nível de consciência de amor que você tem se manifestando. Então você manifesta a Deus nas pequenas coisas. Então, voltando aqui à história do grau de consciência, para a gente finalizar. Então, quando eu disse que o grau é o olho do espírito, porque é a luz que nós temos, o nosso grau é a nossa luz, a gente enxerga a vida de acordo com esse grau. Então, imagina que você coloca no seu espírito um óculos, aquela luz amplia e ele consegue ver com aquele óculos. É como você tem esse óculos aqui, ele faz eu enxergar melhor. A luz que o espírito pode alcançar, e cada vez mais luz, é como se o grau do óculos espiritual aumentasse. Então ele consegue enxergar mais longe, enxergar melhor, ser mais sábio, acertar mais, errar menos, sofrer menos, ser mais feliz. Quanto mais luz, mais clareza, mais acerto, mais discernimento, menos energia densa, mais energia divina, enfim. O despertar, trazer luz para o espírito é tudo que ele precisa. Se a gente como corpo precisa de comida, precisa de abrigo, precisa de transporte, precisa de um monte de coisa, como espírito a gente só precisa de uma coisa, de luz. O único alimento que o espírito necessita, luz. Luz no sentido de clareza, de consciência, de expansão. Então, a gente vê a vida de acordo com a luz que nós temos nesse momento. Não de acordo com a luz que nós somos. Volto a repetir, a que nós estamos, a que nós temos nesse momento, que nós acessamos. Acho que o termo mais correto que a gente pode falar é esse. Quanto de luz você acessa? É a sua visão da vida. E é através dessa quantidade de luz que você toma as decisões, que você interpreta os fatos, que você se relaciona com as pessoas, que você sente, que você pensa, que você fala, que você faz as coisas. É de acordo com esse nível de luz. Só que, como eu disse há pouco também, cada um está num nível de luz diferente do outro. Um exemplo, se eu sou 50, a Carol é 100, o meu vizinho é 150, o outro ali embaixo é 20, cada um está num nível. Então, com certeza, cada um vê a vida de uma forma diferente, porque a clareza interior de cada um é diferente. Aí a gente vai começando a responder, então, existe certo e errado? Se eu tenho 50 de luz, o meu vizinho tem 100, claro que ele vai enxergar mais coisas que eu enxergo. O mesmo fato interpretado por ele e por mim vão ter destinos diferentes, decisões diferentes. Eu vejo de um jeito, ele vê do outro. Agora imagina infinitos níveis de consciência nesse planeta de Deus, com 7 bilhões de pessoas.
E cada um fazendo as coisas de acordo com o seu nível de entendimento, nível de consciência. Óbvio que cada um segue a luz que tem e faz aquilo que ele acha certo. O Deepak Chopra falava muito isso, fala muito isso. Que certo e errado, na verdade, são perspectivas. O que é errado no outro, nada mais é do que a simplicidade, a perspectiva que ele tem da vida, diferente da minha. Então, se eu vejo uma pessoa fazendo algo que não está dentro da minha perspectiva, eu rotulo aquilo de errado. Certo é só se a pessoa fizer aquilo que a minha perspectiva vê também. Tem um nível de consciência aproximado ao meu. Então está na minha perspectiva, eu digo, aquilo está certo. Uma outra pessoa faz totalmente diferente, porque a perspectiva de verdade para ele é outra. Eu rotulo aquilo de errado. Então é questão de perspectiva, cada um vê a vida do seu jeito. Então, finalizando essa questão, a gente não tem certo e tem errado. Não existe isso. Isso é uma ilusão. O que existe é nível de consciência. E aí a gente tem que trabalhar, então, é o respeito. O respeito pelo nível de consciência de cada um. Isso simplifica de uma forma gigantesca a nossa vida. Você aceitar o nível de consciência do outro é uma demonstração gigante de sabedoria. Quando você... Eu sempre dou esse exemplo na aula, porque é exemplo bem grotesco mesmo, é bem radical. Eu pergunto, gente, Hitler estava certo ou errado quando ele fez o que ele fez? Aos nossos olhos, dentro da perspectiva, porque nós temos uma clareza espiritual, já vamos dizer que a gente está trabalhando sobre essa espiritualidade, nós já desenvolvemos uma certa luz dentro de nós, suficiente para ver o absurdo que ele fez, da nossa perspectiva. Mas na perspectiva dele, ele estava certíssimo, ele estava fazendo um bem para a humanidade, inclusive. A raça alemã era superior, então não podia ser contaminada com raças inferiores. Então, se tem um monte de judeu lá no meio dos alemães que são vírus que vão contaminar a nossa raça, vamos eliminar esse vírus. E um monte de alemão entrou na dele também, pensou do mesmo jeito. Estavam errados? Na nossa visão, o verdadeiro absurdo. Na visão deles, estão certos. Então, o que é certo e errado é um conceito humano, em função do nível de consciência de cada um. Certo e errado é conceito. E, inclusive, varia no espaço e no tempo. Varia no espaço. Hoje, no Oriente Médio, tem coisas que eles acham certo que nós achamos absurdas. Coisas que nós fazemos porque achamos certo, eles falam, os caras lá no Ocidente são tudo louco. E varia no tempo. Quantas coisas, escravidão em 1800 era certo, era normal. Hoje para nós soa como um verdadeiro crime hediondo. Então variou no tempo. Percebe? Então é porque é conceito humano. São verdades humanas, não são verdades divinas. Então a humanidade aos poucos, seja na base do trabalho espiritual espontâneo, seja na base do sofrimento, da porrada mesmo, a consciência da humanidade aos poucos vai se elevando. Então certas coisas que a gente considerava certas no passado, hoje são erradas. E a gente vai evoluindo dessa forma. Então, quando você pega um irmão teu para julgar, porque você diz ele está errado, é que você quer que a perspectiva dele seja a sua. Isso é uma grande ilusão, é uma coisa que a gente tem que corrigir com urgência. Quando você começa a respeitar o nível de consciência do outro, você não precisa concordar, mas aceitar é fundamental. A aceitação do nível de consciência, do grau de consciência de cada irmão que caminha com você, seja seu marido, sua esposa, seja seu irmão, seu parente, seu amigo, seu patrão, o governo, não importa. Aceitar o nível de consciência de cada um é fundamental. Você não precisa concordar, já disse, mas aceita. Quando você aceita, você consegue ter paz. Você para de julgar. Você para de condenar, de gastar energia inutilmente. Você para de se revoltar,
pare de produzir dentro de você raiva, ódio, mágoa. Então, esse ensinamento ele é precioso para o dia a dia, para você entender como a vida funciona. É fundamental no autoconhecimento, é simplesmente fundamental, é imprescindível para você viver em paz. Tem coisa melhor? Como é que você vai ser feliz sem paz? Como você vai ficar em paz se você não aceita as pessoas como elas são? Isso vai te facilitar um tanto se você entender isso e realmente incorporar esse ensino em você. Importantíssimo. Nível de consciência do outro é para aceitar, não é para discutir. Você pode, inclusive, falar, mas eu não posso orientar uma pessoa, discordar. Você pode discordar dentro de uma educação, dentro de uma amorosidade, principalmente, dentro de uma fraternidade. Você coloca o teu ponto de vista de uma forma educada. Se você vê que uma pessoa está simplesmente desviada do caminho, por exemplo, uma pessoa que utiliza uma droga e aquilo faz mal para o corpo dela, mas ela, no grau de consciência dela, ela não enxerga isso ainda, então ela não tem força para superar aquilo, porque ela acha aquilo certo, inclusive, ela gosta, enfim. Se ela não tem a força para superar e você pode auxiliar, claro que deve auxiliar, claro que a gente deve orientar, claro que a gente deve trazer a nossa luz para as pessoas que a gente julga que não tem. Mas uma coisa é trazer a luz, outra coisa é querer impor a tua luz para os outros. Isso simplesmente é uma ilusão, desculpe o termo, é uma idiotice, é você querer mudar o outro e ninguém muda ninguém. Você pode orientar, auxiliar o que for preciso, mas mudar alguém você não muda. Porque a mudança é sempre de dentro para fora, ninguém muda ninguém de fora para dentro. Então a gente está no dever de orientar? Tá, mas sem impor. Respeitando o livre-arbítrio, a liberdade que o outro tem. Deus respeita o livre-arbítrio dos outros, quem somos nós para não respeitar? Então é importante compreender isso, vai te trazer uma leveza gigantesca na vida. Respeitar, aceitar o nível de consciência das pessoas. Bom, gente, acho que por hoje deu. Nós falamos bastante a respeito da consciência, do grau de consciência. E na aula anterior nós falamos da mente, dos pensamentos e emoções. Então entenderam que você é um espírito, que tem uma consciência, que precisa estar presente para essa consciência atuar. Que você tem uma mente que precisa estar sob seu comando, para produzir bons pensamentos. Você consegue ter uma visão ampla, simples, prática, bem simplificada, mas muito prática, que você pode trabalhar isso agora no seu dia a dia. E a partir daí, nas aulas que virão no curso, a gente vai passando as ferramentas para a gente trabalhar isso. A partir do momento que você começa a detectar qual é a peça que está com defeito dentro de você, você começa a perceber o que você precisa fazer, precisa trabalhar. Mas aí precisa arrumar, mas qual a ferramenta? Tá aqui, ó, tem uma aula que vai te dar uma ferramenta que vai falar disso, que vai ajudar nesse aspecto. Então, as aulas 2 e 3 dão essa noção do que você é, como você é constituído, para a partir daí você poder trabalhar com essas ferramentas. E esse é o grande objetivo. Espero que tenha ficado claro. E se não ficou, a gente vai, na próxima aula, a gente pode responder as perguntas que ficaram com dúvidas, não tem problema. Aliás, o curso ele é assim, sempre a parte inicial de uma aula, quando o curso é presencial, a parte inicial se destina a resolver dúvidas da aula passada. Isso é importante, para a gente não ficar pelo caminho, tá bom? Então, eu agradeço aí a presença de todos vocês. E até o nosso próximo encontro, que será a semana que vem. Fiquem com Deus. Gratidão. Até mais.